Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 37, só o verso 7 nós vamos meditar. Sobre algo muito complicado para nós fazermos. Muito complicado. Mas eu queria colocar 3 questões, rapidamente, sobre esse tema desse verso. Salmo 37. Glória a Deus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade estão juntas, irmãos. Se a verdade estivesse na lei, embora a lei seja santa, não precisaria Jesus ter falado para eles: vocês conhecereis a verdade, vocês conhecerão a verdade vos libertará, porque eles já conheciam a lei. Mas a graça e a verdade estão juntas na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que a graça veio, ela não foi dada. Moisés recebeu no monte a lei. A graça veio para nós através da pessoa do Senhor Jesus. E é bom que você sempre lembre assim, que a graça não é uma palavra, não é a doutrina, mas é uma pessoa. A própria pessoa do Senhor Jesus é favor e merecido para nós. Como que nós mereceríamos o Filho de Deus encarnado, atuando aqui ao nosso favor, se movendo aqui na terra ao nosso favor? Não tinha como, porque nós não temos mérito para isso. Agora a presença dele faz nós entendermos que ele fez tudo isso por amor, senão nós não entendemos como é que pode. Eu que não mereço nada, recebo as bênçãos de Deus, e ele que não merecia morrer na cruz, não tinha pecado, nunca cometeu pecado, ele morrer por nossos pecados. Não tem como entender isso, né? Senão pela via do amor, entendeu? Tanto que ele quer que nós estejamos totalmente ligados a ele. E Jesus é esse elo. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a partir dele tudo mudou, tudo se transformou. Mas os homens quiseram ainda misturar, né, a religião, a religiosidade com toda a mensagem da graça. E por isso, né, deu essa confusão tão grande de a gente ter barreiras para a gente se aproximar, sentir a presença dele, desfrutar de tudo que ele tem para nós. Agora, ele nos fez justiça de Deus. E Deus fez isso em Cristo Jesus porque ele foi tornado pecado no nosso lugar. Nós louvamos a Deus por essa maravilhosa graça sobre nós. O texto do Salmo 37, 7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse no Senhor e aguarde por ele. Coisa difícil de fazer é descansar no Senhor, né? Mas nós vamos meditar nessa noite sobre isso mais uma vez. Feche os olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fala através da palavra, o Senhor nos inspira, o Senhor nos dá, Senhor, a direção. E nós queremos pedir que, mais uma vez, a Tua palavra, ela venha e ela encontre lugar, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Nós queremos ser filhos e Te servir ao mesmo tempo, andar nos Teus caminhos, compreender a Tua mente, entender o que o Senhor tem para nós, para cada dia mais desfrutarmos de tudo que o Senhor conquistou para nós, como nós cantamos hoje aqui, tudo que o Senhor conquistou na cruz, que é direito nosso. Senhor, nos ajuda, nos eleva, nos faz, Senhor, ter novas experiências contigo através da revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Esses dias eu vi uma frase, e essas frases, né, que a gente tem no Face, esses memes que o pessoal coloca, né? Daí o camarada colocou bem perto do Dia das Crianças: o que mais você tem saudade do tempo da infância, né? Qual é a coisa que você mais tem saudade? E a pessoa escreveu: de não ter que pagar boleto, né? O que eu tenho mais saudade? De acordo com o que a pessoa estava passando, né? Ela colocou isso. E todas essas coisas que nós enfrentamos, todas as coisas da vida, que na verdade somos nós mesmos que criamos, porque a gente está caminhando, né? A gente está vivendo, a gente está existindo, e a gente vai produzindo demandas. Mas, quando a gente vê, você está dentro de uma situação que é complicada de sair. E aí, geralmente, vem uma ministração através de uma canção, o próprio Espírito Santo falando com a gente, para a gente se acalmar, para a gente ficar tranquilo, para a gente confiar, para a gente descansar no Senhor. E a gente, quando recebe essa palavra, recebe essa ministração, a gente até aceita, a gente concorda. Mas para você permanecer naquele descanso,
Parece que quando você levanta da oração, parece que quando a música acaba, parece que a tua atenção ela se volta de novo para o problema e a mente se ocupa daquilo. E essa atividade de descansar, porque é uma atividade, se torna uma coisa completamente impossível para algumas pessoas. Porque quanto mais você olha para aquela informação, aquela notícia que chegou, aquela coisa que você vai ter que enfrentar, aquela situação que foi criada, mais você fica pesado, né? E aí vem o Espírito Santo de novo e fala, se acalma. Às vezes Deus usa várias pessoas, durante uma semana, durante um mês, durante aquele período que você está passando. Tem pessoas que, né, não tem como sair às vezes de um emprego, ou de uma empresa que trabalha, e não tem mais alegria de trabalhar ali. E aí a pessoa tem que esperar uma palavra de Deus, uma direção de Deus, isso vai angustiando, vai ficando uma coisa complicada. E como que a gente faz para a gente, depois de tanto tempo, né? A gente já passou por experiências assim. A gente tem certeza que Deus, quando fala, Ele vai cumprir. Mas por que na hora, de novo, que a gente está enfrentando, a gente tem tanta dificuldade de confiar de novo? Parece aquela coisa que Paulo fala, quando a gente olha no espelho, você olha a tua imagem no espelho, você saiu do espelho, você já esquece a tua imagem. Não fica nítido para você, você tem que olhar de novo para ver detalhes. Então, parece que essa coisa da confiança em Deus, é como se a gente estivesse várias vezes olhando no espelho e saindo de frente do espelho, a gente já esquece das bênçãos que Deus já nos deu, do socorro que Ele fez, das atitudes que Ele teve. A gente tem uma certeza intelectual, a nossa memória lembra, mas a nossa emoção é que atrapalha, porque vem o medo, e o medo é uma emoção, porque vem muitas vezes o desespero, e o desespero é uma emoção que a gente sente, a dúvida é uma coisa que muitas vezes vem, mas será que vai acontecer de novo? Será que Deus vai me socorrer? E sabe que essa ideia, nesse momento novo, pode ser que Deus não me socorra, está vinculado a uma coisa de culpa, às vezes de coisas que nós já fizemos, e nós temos uma expectativa negativa. Agora Deus vai tratar comigo nessa questão. Agora Deus vem e vai me cobrar isso aqui. Essa ideia foi criada na religião, do Deus castigador, do Deus punidor. Hoje eu estava conversando com um amigo cedo, levantei e decidi tomar café com ele, e na conversa ele começou a falar, por que será que a gente tem essa ideia, né? Ficou do Velho Testamento essa ideia do Deus que é castigador, que é punidor. E aí eu tentar trazer ele para a visão, ele fala assim, não, mas eu sei que no Novo Testamento é diferente. E quem criou essa diferença do Deus do Velho Testamento e do Novo? Não existe, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Amém? Não é o mesmo? É o mesmo Deus. Mas as pessoas têm essa noção, e essa expectativa de um tratamento de Deus, às vezes até de uma ideia de vingança, né? Ou porque os pais comeram uvas verdes, os filhos vão ter a boca amarrada, como diz o texto, né? E eles oravam e falavam assim, Deus, nossos pais pecaram e nós que pagamos pelo pecado deles, porque o Senhor falou que vai visitar a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Onde está escrito isso? Você sabe? Quem sabe? Mas se eu perguntar, você já ouviu isso? Quem já ouviu? Êxodo 20, verso 5. Eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quando ele estava dizendo, não façam imagem de escultura, não deixem o Senhor, né, porque eu sou Deus zeloso, eu sou o vosso Deus. Aí ele deu essa palavra, só que o profeta, quando eles reclamaram com Deus lá na frente, Deus falou assim, olha, nunca mais se ouvirá esse ditado em Israel. Que a nossa referência é o envolvimento de Deus com aquele povo de Israel e do povo de Israel com Deus. Por isso que nós recorremos à palavra, à história desse envolvimento. E aí nesse momento Deus falou assim, vocês não falarão mais esse ditado, porque cada alma dará conta de si. E eu vou fazer um negócio no meio de vocês diferente, vou fazer uma nova aliança. E nessa nova aliança, ele falou que ia ser uma aliança completamente diferente da aliança do Sinai, e ele promete, das vossas iniquidades eu nunca mais me lembrarei. E como que ele não vai lembrar da iniquidade nossa? Por causa de alguém que pagou as nossas iniquidades na cruz. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então essa expectativa do mal é uma expectativa criada pela religião que controla as pessoas através desse binômio, bênção, maldição, céu e inferno. Dá para entender, irmãos? E a gente entrou nisso porque a gente vem de tradição de séculos dessa forma, de um tratar de Deus conosco, que não é bíblico, não bate com Jesus.
Jesus ficou 3 anos andando com aqueles camaradas, não tem um momento que ele aponta o dedo e condena eles. Ah, mas tem várias palavras de exortação de Jesus ali, pastor. Geralmente a pessoa lembra de Jesus com o chicote na mão lá no templo expulsando os cambistas. Mas contra quem que ele estava falando e contra quem ele apontava o dedo e falava, vocês são raça de víboras? Contra os religiosos, contra os fariseus. Os discípulos ele chamava à parte e ele, com muito amor e carinho, nós somos discípulos dele, nós somos filhos de Deus. E o tratamento dele conosco é diferente, porque nós queremos ouvir a sua voz. Ele chamava à parte e ele ensinava a eles, explicava as parábolas. A única coisa que Jesus cobrou de forma muito severa deles foi, por que vocês têm pouca fé? Essa é a cobrança de Jesus com seus discípulos. Eu tenho tanto para dar para vocês e vocês tiram tão pouco de mim. Geralmente ele falou isso, lá na tempestade ele falou, por que vocês duvidaram? Quando as situações se apresentavam e Jesus era solicitado, ele sempre falava para eles, tenham fé. E até o último dia ele chegou, né? Quando ele se apresentou, ele depois ressuscitado, para o Tomé, que falou, eu não, só creio que quando colocar o dedo na ferida, nas mãos dele, aí eu vou acreditar. E aí Jesus falou assim, Tomé, seja crente, não seja incrédulo, tenha fé. A fé é o que move o nosso caminhar, e esse desafio da fé é o desafio do esperar no Senhor. E o texto está falando, esse texto é muito bonito, Salmo 37, né? Ele tem várias palavras específicas aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor. E essa questão de descansar em Deus, como nós cantamos agora, há pouco mesmo, em teus braços é o meu descanso. Essa questão da gente não conseguir descansar está totalmente vinculada à dúvida, à falta de fé, à falta de confiança. Primeiro, essa questão de aguardar que de repente vai vir um tratar de Deus. Irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crê nisso? Não há mais castigo, não há mais punição para você. Deus nos corrige a nossa rota, isso é verdade. Deus corrige, mas Ele corrige com amor. Ele fala ao nosso coração pelo seu Espírito. O castigo, Jesus já levou. Por exemplo, tem pessoas que ainda acreditam que se morrerem, né, no dia do julgamento final eu vou ver se, né, é mais pesado o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e aí quem sabe o Senhor me deixa entrar no céu. Bom, se fosse assim, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Entenda, nós somos salvos pela fé e pela graça abundante do Senhor Jesus. E a gente fala assim, mas eu já sei disso, pastor. Na hora da dificuldade, a gente vai ver se a gente realmente confia em Deus. Será que eu consigo descansar em Deus? Bom, eu quero colocar 3 questões para nós orarmos, né, e ceiarmos em relação a isso, porque os irmãos já foram ministrados várias vezes, mas vamos lembrar hoje, porque eu mesmo tive que lembrar essa semana fortemente disso, né? Primeira coisa que eu queria falar sobre descansar no Senhor é essa constatação que não é algo fácil de fazer. Não é fácil para ninguém. Não é só eu que não consigo, só você. A maior parte das pessoas, filhos de Deus, os discípulos, né? As exortações que tem na palavra para que eles realmente confiassem em Deus, esperassem em Deus e descansassem no Senhor, eram em momentos que eles estavam sendo jogados para leões, fogueiras, perseguição, era açoite, era a gente sendo preso. Como é que ser preso, você sendo açoitado, ameaçado de morte, você ainda vai acreditar que Deus vai fazer alguma coisa? Então nós, na verdade, até que não passamos muita coisa, né? Não tem esse grau, essa questão tão forte, e nós já temos dificuldade, mas não é fácil para ninguém. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha essa palavra, presta atenção, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que Pedro teve que falar isso? Porque as pessoas estavam ansiosas. Nesse tempo de Pedro, o Nero estava queimando as pessoas em fogueiras nos seus jardins. Se você tem uma expectativa, né, desse tipo, será que você vai conseguir descansar? Como Jesus, naquela tempestade, deitado na proa do barco, um negócio terrível, o quadro de Jesus dormindo. Por que Jesus dormia e os discípulos se desesperavam? Já parou para pensar? Jesus tinha certeza que não ia morrer afogado. Ele sabia que o destino dele era a cruz. Então, o mar estava revolto e com certeza, dizem alguns teólogos que eram entidades, né, tipo
anjos caídos que manipulam a natureza, que estavam ali atacando aquele barco, que é uma guerra espiritual. Mas Jesus chegou, levantou e... Calma aí, gente. Pode parar esse negócio aí. Parar com essa bagunça. E tudo se fez bonança. Mas a igreja estava com um sentimento de ansiedade, e Pedro chegou para eles e falou assim: orem e joguem para o Senhor a vossa ansiedade. A orientação existiu porque é difícil. O próprio Senhor Jesus disse: olha, não estejam ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês têm a vez de comer, ou de beber, ou de vestir. Descansa no Senhor. Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então, não é algo fácil de fazer. Agora, eu quero afirmar que não é fácil, não é só porque nós temos pouca fé. É porque, na verdade, nós não conseguimos esperar o agir de Deus, descansar nele, porque a gente acha que ele tem a obrigação, porque nós, na verdade, temos uma ideia de que a gente pode controlar a divindade. Eu clamei pelo Senhor, o Senhor me ouviu, e às vezes demora. Demora por quê? Porque tem batalha espiritual. Daniel orou 21 dias, mas o anjo chegou e falou assim: olha, desde o primeiro momento que você se pôs a orar, Deus me mandou com a resposta para você. Agora veja, o Daniel ficou ali intercedendo, ficou ali fazendo a parte dele, mas foram 21 dias para que Deus mandasse a resposta. E no texto lá de Daniel, capítulo 9, você vê que ele fala assim, ó: potestades do céu, o príncipe da Pérsia, ele se opôs a mim e não deixou passar para trazer a mensagem para você. Eu tive que clamar por Miguel, para que Miguel viesse me ajudar, e daí eu desci para trazer a mensagem para você. Então a batalha espiritual, há um tempo de Deus para a nossa vida, com certeza, mas que não é fácil, não é. A gente, na verdade, gostaria de dobrar os joelhos, ou fechar os olhos e falar: Deus, me salva aqui agora, e de repente não acontece nada. Mas a tua oração, ela foi diante de Deus. Todas as nossas orações estão ouvidas pelo Senhor. Nós podemos confiar, nós podemos descansar, ainda que não seja fácil. A outra razão que nós temos para que a gente veja que não é fácil a gente descansar em Deus, é porque nós vemos que, pelo que nós temos de inspiração, de ministração do Espírito Santo pela palavra, nós deveríamos ser um pouco mais firmes, e daí essa constatação que eu não sou firme, que eu não tenho tanta fé, me dá mais desespero ainda. E é bom você admitir isso: Deus, eu sou fraco, eu não consigo, me ajuda, me socorre rápido, porque a minha fé é pequena. Quando Jesus foi curar aquele menino, filho daquele homem, que quando ele desceu do monte, em Mateus 17, ele falou: você tem fé que eu posso fazer isso? Ele falou: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. É melhor ser sincero com o Senhor. Melhor ser sincero do que a gente bancar de muito espiritual. O que Deus se agrada em nós? Da verdade. Nós sermos verdadeiros com o Senhor. Deus, o Senhor sabe que eu não tenho muita paciência, eu tenho dificuldade, então me ajuda. Me socorre rápido, porque senão eu vou desistir. Mas que não é fácil para ninguém, irmãos. Não se sinta também culpado por isso, porque a mensagem a gente fala, e ela vem às vezes para... se sente assim: pô, mas puxa, eu devia ter mais fé então. Não, a mensagem não é para te colocar para baixo, não é para fazer você sentir menor do que outros, é uma orientação de Deus ao teu coração. Então, calma até nisso, né? Descansa, que não é fácil para ninguém. A segunda coisa que eu quero colocar é que descansar, né, em Deus não é não fazer nada. Abra sua Bíblia comigo aí em Efésios 6:18. Veja a orientação que Paulo está dando para a igreja. Efésios 6, verso 18. Porque a gente tem a ideia também de que descansar no Senhor é ficar inerte, é não se mexer, é não fazer nada. E nós não gostamos de ficar parado. Principalmente se a pessoa for sanguínea ou se ela for colérica, ela não consegue ficar parada. Ela quer fazer alguma coisa, eu tenho que agir, me fala o que eu tenho que fazer. Efésios 6,18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então se veja que na orientação da oração, ele coloca em todo o tempo. Então não é não fazer nada. Você pode não estar agindo na coisa que você quer agir, mas você pode orar. Você pode cantar, você pode
estar diante do Senhor, conversando com Ele. E essa atitude não é não fazer nada. Isso já é bem complicado, porque quando a gente não tem resposta de Deus, a gente se cala. A gente vai perdendo a vontade de orar. Você ora, não tem resposta, ora, não tem resposta, ora, não tem resposta, a gente acha que não tem resposta, você vai ficando assim, não, Deus deve estar bravo comigo, ou eu não tenho fé, ou eu não estou conseguindo alcançar aí o Wi-Fi de Deus, né, na nossa linguagem de hoje. Mas pode ter certeza, é para você ficar orando em todo o tempo, vigiando em todo o tempo, com ações de graças e súplica, porque de repente quando você está orando pelos outros, Deus está tomando conta do teu problema, da tua dificuldade. É sempre assim, porque se eu tenho minha batalha, já orei, já coloquei diante de Deus, e eu fico pensando só em mim, eu nego o próprio Espírito de Deus que habita em mim, que não é um espírito de egoísmo, não é uma coisa de eu ficar focando em mim, eu tenho que entender que outros irmãos estão passando às vezes pelas mesmas coisas que eu estou passando, ou por dificuldades maiores. Então eu já orei, já pedi a Deus por mim, agora eu vou orar pelos outros. Quando você está orando pelos outros, Deus abençoa você. Jó foi assim, Deus mandou Jó, né, os amigos dele lá pediram oração para ele, e quando o Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu para ele tudo o que ele tinha perdido. Então, não é uma coisa de você ficar inerte, não fazer nada, né? Porque isso é desgastante. Isso para nós causa mais angústia ainda, deixa a gente mais ansioso ainda. Agora, quando você vai para a oração, você vai para a súplica, você vai para a vigilância também espiritual, você fica observando o movimento, o que está acontecendo, mesmo que não aconteça nada, você está orando pelas pessoas, você está fazendo intercessão e você está fazendo a tua parte. E assim, irmãos, é impressionante quando você esquece do teu problema e ora pelos outros, o quanto Deus te abençoa. E nós não fazemos muito isso. A gente pensa assim, bom, eu estou orando, não está acontecendo nem para mim, quanto mais para os outros. Quem sou eu orar por uma pessoa que precisa de uma bênção, se eu estou orando e não estou tendo um milagre? Esse é o engano do inimigo na nossa vida. Eu não posso orar porque eu não tenho moral para isso. Isso que nós pensamos. Se eu estou orando e não está acontecendo na minha vida, quanto mais na vida do outro, então eu vou ficar quieto. Não, não é assim. Veja que Abraão, quando o Abimeleque pegou a mulher dele e levou como se fosse a irmã do Abraão, as mulheres lá do reino de Abimeleque ficaram estéreis, não pariam mais. Os animais também não pariam, não estava tendo multiplicação. E aí quando Deus chegou para Abimeleque e falou assim, vai lá e pede para o Abraão orar por você, que a coisa vai mudar, porque ele é um homem de Deus e você tomou a mulher dele. Ele falou, não sabia, Senhor. Eu falei, eu sei, por isso que eu não te matei. Está lá em Gênesis essa história. E aí então ele vai e pede para o Abraão orar por ele. Pelo que o Abraão tinha que orar? Presta atenção aqui. Tinha que orar pelo Abimeleque, para as mulheres do reino de Abimeleque terem filhos, para que o rebanho tivesse filho. Agora, qual é o problema do Abraão? Ele tinha filho? Ele não orava e pedia a Deus para que Sara engravidasse? Levou 35 anos quase para acontecer, 30 anos para que daí a Sara concebesse. Mas nesse momento ele tem que orar por uma causa, que justamente era a causa que ele tinha diante de Deus, e para ele não estava tendo resposta. Ele orou, as mulheres foram liberadas e começaram a engravidar. Agora, eu não posso orar por quem eu estou com câncer, não posso orar pela pessoa que está com câncer. Não, você que pode orar, a pessoa que está passando por isso pode orar, porque ela sabe o sofrimento, as dores. Ela tem mais condição de orar, mas se Deus não curou eu, como é que vai curar o outro? Não funciona assim. Estou trazendo para as coisas mais básicas, simples, né? No trabalho, na casa, no lar, no casamento, com os filhos. Se eu vou orar para uma pessoa, eu vou trabalhar nessa área da igreja, se eu não tenho vitória, eu não vou falar sobre isso. Não posso falar das coisas de Deus baseado nas minhas experiências. Eu tenho que falar baseado na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Eu falho, mas a palavra não falha. Amém, irmãos? Então é assim, não significa não fazer nada, pelo menos orar nós podemos. E nós temos vários textos que falam sobre isso, né? Se você for para Atos 14, quando Jesus disse para eles esperarem pelo batismo com o Espírito Santo, o que eles ficaram fazendo? Ficaram esperando pela ação do Senhor, mas ficaram orando. Atos, capítulo 1, verso 4, diz assim, certa ocasião, enquanto eles comiam com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, ou seja, não tomem atitude para ir pregar.
Você veja, a pessoa às vezes quer ir pregar para alguém, ela quer fazer uma coisa, tem que ser na direção de Deus também, né? Nós podemos falar de forma geral, mas tem coisa que é específico. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa. E aí no 14 vai dizer assim: todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles ficaram aguardando a promessa, mas ficaram aguardando em oração. Não deixe de orar, meu irmão. Não deixe de clamar, não deixe de buscar a Deus. Se for preciso, aumente o tempo de oração, 3 vezes no dia. Sabe, mas não aquela coisa de você pagar a penitência, mas para você ficar em oração, em vigilância, em comunhão com Ele, porque isso vai te fortalecendo até que você tenha a tua resposta. Não fique abatido num canto, né? Ah, Deus não me ouviu, eu não sei por que não ouviu, vou esperar, mas eu vou ficar, não sei se Ele vai agir, não vai. Não, deixa Deus te usar para abençoar outras pessoas, e ao você orar, você vai sendo fortalecido. A terceira coisa que eu quero afirmar, que descansar em Deus é uma atividade dirigida pelo Espírito Santo. Eu já falei isso aqui, mas é importante nós falarmos. Descansar em Deus é uma atividade dirigida pelo Espírito Santo. Abra Atos 16, 6 e 7, para você me ajudar aí, já que se fica, né? Para você se envolver, é bom você consultar aí a tua Bíblia. Nós temos em um tempinho. Atos 16, versos 6 e 7. Descansar em Deus é uma atividade dirigida pelo Espírito Santo. Veja esse texto. A gente tem uma vontade e Deus tem outra direção. A gente quer fazer uma coisa, Deus tem outra orientação, mesmo que seja uma coisa espiritual. Verso 6 e o verso 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Deus os impediu. Outro texto, Romanos 7, verso 6. Esse aqui é mais importante. Abra aí e marque na sua Bíblia. Veja como que esperar em Deus não é não fazer nada, mas é estar dirigido pela orientação do Espírito Santo, pelo que fazer e pelo que não fazer. Agora, esse texto aqui é mais importante, porque nós temos uma ligação com Deus, com o seu Espírito, não por causa das coisas boas que fazemos, não por causa da fé que temos só, mas porque Cristo conquistou algo para nós. Porque Ele deu para nós o privilégio de estarmos numa outra posição. Verso 6 do capítulo 7 de Romanos. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Você entendeu isso? Agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. A igreja, ela não se move mais pela instrução da lei de Moisés. Qual é a lei de Moisés? Faço o bem, recebo o bem. Certo? Faço o mal, recebo o mal. Todas aquelas coisas de guardar dias, festas, luas, todos os rituais, todo o esforço que se fazia para estar na presença de Deus, que eles entenderam assim, mas na verdade Deus nunca os abençoou pelo que eles fizeram, abençoou por causa da sua muita misericórdia, por causa da sua justiça, por causa do seu amor por eles. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos uma nova maneira de servir. Certa vez eu estava conversando com uma irmã que ela entregava palavras proféticas e ela tinha como inspiração o Velho Testamento. E geralmente ela entregava a palavra com aquele espírito de Elias, assim, sabe? É isso que te digo e tal. Aquela coisa, dá até aquele susto na gente, né? Mas a pessoa pegou o estilo do Velho Testamento e ela se baseava nesse mover. E muitas vezes ali você vê que tem uma carninha, tem uma raivinha, tem uma coisa que é da pessoa, que você até fala assim, não vou nem considerar isso aqui, né? Esse aqui não é de Deus, esse aqui é de Deus. Mas por quê? Porque a pessoa não fez a transição para a nova aliança. Na nova aliança nós somos tomados pelo Espírito de Cristo.
E esse Espírito sempre dá glória para Jesus e não para a gente. Não há nada que se faça na igreja que não glorifique o Senhor. Então todas as coisas que nós passamos, vivemos, sofremos, lutamos, é para a glória do Senhor Jesus. Até se nós mesmos erramos. Porque o nosso Deus é Deus que transforma maldição em bênção. Você ainda acredita nisso? Parece uma coisa louca, né? Mas é. Se tudo está nas mãos de Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas que nos acontecem estão debaixo de uma ordem permissiva primeiro de Deus. O Michel que gosta de falar isso, pastor Michel. Da soberania de Deus. Ele está no controle do mundo em geral e da nossa vida muito mais. E às vezes o que nós achamos que é uma derrota, o Senhor trabalha nisso para se tornar uma grande vitória nas nossas vidas. Mas é uma nova forma de servir o Senhor, segundo a orientação do Espírito. Por isso que descansar no Senhor é uma atividade dirigida pelo Espírito. Quando entrar, quando sair, quando fazer, quando não fazer. E é interessante que eles queriam pregar lá, na Bitínia. O Espírito Santo falou, não, aqui vocês não vão pregar. Agora, como? Por que ele impediu eles de pregarem? Eu fico pensando por que Paulo nunca saiu da cadeia depois que ele foi para Roma. Porque Paulo era um cara de ação, Ronei. Ele era um cara de fazer. E ele via as coisas acontecendo na igreja, ele queria ir lá para ele dar uma corrigida, para ele mudar o rumo das coisas. Ele não pôde, só pôde fazer isso por cartas. Ele era um cara de ação. Além de ser um cara intelectual, era um cara de ação. O temperamento dele era o temperamento colérico. Mas o Senhor deixou ele lá em Roma, presinho, para ele não estragar, quem sabe, o que ele já tinha feito. Porque o Espírito de Deus estava no controle da vida dele. Onde ir, onde não ir. O Senhor Jesus, você já percebeu que na tentação de Jesus, depois que ele sai das águas do batismo, ele é levado para o deserto para ser tentado. Você já observou que no texto fala assim, e foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado? Então, a ação do Espírito em nós se tornou possível porque Jesus pagou todas as nossas dívidas na cruz. E a orientação do Espírito Santo tem que ser buscada em todo o tempo, irmãos. A gente não pode ficar só ouvindo o conselho do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do marido, da esposa. Mas a gente dobrar os nossos joelhos ou a gente simplesmente nos conectar com o Espírito de Deus que já habita em nós e falar, Espírito Santo, o que eu faço agora? Se a igreja, se nós fôssemos orientados pelo Espírito, a gente erraria muito menos. Isso eu tenho certeza. Mas é uma atividade dirigida pelo Espírito Santo. Veja, como é que nós vamos falar? Descansar no Senhor é uma atividade. A gente fala de descanso, a gente pensa em deitar numa rede, ficar lá, quietinho. Ou deitar na cama, no ar-condicionado, ficar lá esperando. Não, a gente tem que estar o tempo todo conectado com o Espírito Santo, porque ele vai nos orientar o que nós temos que fazer. E com certeza nos levar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? O texto é claro e nós estamos só lembrando hoje. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Mas não esqueça, essa atividade não é não fazer nada, é orar, estar em comunhão, é ouvir o Espírito e deixar Ele te guiar para você fazer o que deve ser feito. Porque nós não estamos andando nesse mundo sozinhos, nós não estamos largados. Jesus não foi embora e deixou a gente a Deus dará. Ele habita conosco e Ele falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na hora da dificuldade, do problema, da coisa ruim que se apresenta, a gente leva um choque, a gente fica meio assustado, mas é esse momento que você tem que orar em línguas, que você tem que dobrar os teus joelhos e adorar a Deus, que você tem que pegar uma canção e você cantar. Ah, estou cansado de fazer isso, pastor. Não se canse, insista, porque o teu Deus está trabalhando por você, o nosso Deus está trabalhando por nós. Ou você crê ou você duvida, as duas coisas não dá para fazer. Você prefere crer ou duvidar? Amém. Vamos crer, né, irmãos? Até o último centavo, até o último momento. Vamos continuar crendo, porque tudo está no controle desse Deus. Vamos afirmar isso pela fé, em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar pelas nossas questões. Tem coisas que a gente já viu o mover de Deus, já está resolvido, mas tem coisas que parece que levam um tempinho mais, né? Leva um tempo maior
para que aconteça. E a gente não pode duvidar, irmãos. A gente tem que crer no agir de Deus na nossa vida. Crer. Continuar crendo. Não deixar de crer, porque é a fé que faz as coisas mudarem. Não abra mão da tua fé. Não abra mão de abrir a tua boca e afirmar, vai acontecer. Eu creio na bondade de Deus. O meu Deus é bom. É um bom Deus. Amém? Aleluia. Feche os olhos. Vamos orar. Aqueles que estão em casa também, vamos orar. E vamos confiar que o nosso Deus está trabalhando por nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos conforta, que nos dá, Senhor, a certeza de novo, que nos chama a atenção para esta verdade tão grandiosa, que o Senhor nos dá orientação. Espera, aguarda, descansa, confia no teu Deus, porque Ele só tem planos maravilhosos para os seus filhos. O seu amor é comprovado, o seu amor já está explícito pela tua vida, pela nossa vida. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos prova esse amor, através de nós estarmos todos os domingos aqui, com essa voz que nós temos levantado, para que nós olhemos para a tua pessoa, o quanto o Senhor fez por nós. Lembremos na ceia que o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, para não focar os nossos problemas, para não focar as nossas dificuldades, mas focar a tua pessoa. E olhando para o que o Senhor fez por nós, nós não podemos deixar de constatar, igual Paulo disse: se Ele já deu o seu Filho para morrer por vocês, como não nos dará também todas as coisas? Senhor, se algum irmão ou irmã já desistiu de clamar, de orar, de buscar em relação a uma causa, que hoje seja avivado a fé dele, dela, que ele não desista, mas saiba que o Senhor está trabalhando. Esse esperar, esse descansar, esse confiar, é exatamente a nossa fé, de que tudo está no teu controle, Senhor. Nós afirmamos isso, nós afirmamos para o nosso coração, nós afirmamos para a nossa mente: o meu Deus trabalha por mim, o meu Deus cuida de mim, o meu Deus me ama com amor, amor que não dá para compreender com a razão. Meu Deus está tomando conta das minhas causas. Meu Deus sabe todas as coisas. Nós declaramos para a nossa mente, nós declaramos para as nossas emoções, nós declaramos com voz alta ao mundo espiritual: o meu Deus é bom e Ele não tem para mim nenhum plano de desgraça, de destruição, de calamidade, mas Ele só tem planos de bênçãos, planos de maravilhas. Ainda que nesse mundo nós passemos por aflições, o meu Deus é o Deus que só tem coisas tremendas do seu Espírito, do céu, das suas promessas maravilhosas para me dar, para me entregar. E eu já recebi pela fé, porque Jesus conquistou na cruz, é só eu tomar posse. Nós declaramos, Senhor, nós abrimos a nossa boca porque cremos que o Senhor é bom, e a tua palavra diz que ao aproximarmos do Senhor, nós não temos só que crer que o Senhor existe, mas que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, toda expectativa de julgamento, de condenação, de maldição, maldição hereditária, seja agora, Senhor, extirpada da nossa mente, porque todo mal o Senhor levou na cruz para eu receber o bem. O Senhor levou a doença, eu recebo a saúde. O Senhor levou a pobreza, eu recebo a riqueza. O Senhor levou, agora, Senhor, naquele momento nós lembramos ali na cruz a condenação, eu recebi a absolvição. O Senhor levou sobre ti, Senhor, a ira do Pai. A ira do Pai foi descarregada no teu corpo ali, para que eu receba a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. E eu posso descansar nesse amor maravilhoso. Te damos graças, Senhor, por esta palavra, pela palavra que vem para nos confortar e nos fazer lembrar da tua promessa. E o Senhor é fiel, o Senhor é a fiel testemunha. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém e amém. Você que crê assim, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos ceiar?